Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de geografia. E vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia, não é isso? Onde hoje vamos falar em relação ao clima. Mas na aula anterior falamos em relação ao aspecto, tá certo? O aspecto climático do planeta, onde vimos, né, que por causa da inclinação do eixo, tá certo? Do nosso planeta, que ele tem uma inclinação, uma pequena inclinação, o Sol ele não bate com a mesma intensidade, né? Isso, o calor do Sol, a luminosidade do Sol não bate com a mesma intensidade no nosso planeta Terra. Então, existem regiões que fazem mais frio, outras que fazem muito calor, tá certo? Aprendemos na aula anterior que existem as regiões, né? Isso, tropical, as temperadas e a glacial, não é isso? Então, hoje vamos verificar em relação ao clima, certo? Fiquem bem atentos. Então, vamos lá. Você já observou o tempo hoje? Está chovendo? Está ensolarado? Como é que está? Está fazendo frio? Está fazendo calor? Certo? Respondendo a essas perguntas, você está dando as condições do tempo. Né? Isso quando você acorda e diz, hoje está fazendo muito calor, hoje está fazendo frio, que frio. Então você está dando a condição do tempo, se está quente, se está frio, está ensolarado o tempo, tá certo? Durante o ano percebemos as mudanças de temperatura, as variações do tempo mudando de uma hora para outra, de um dia para outro. Durante o ano a gente percebe essa variação que ocorre nas temperaturas, né? Isso de um dia para outro, pode ser de uma hora para outra, não é isso? Às vezes faz calor, outras vezes faz frio. Então estamos dando, né, falando sobre a condição do tempo. Esta variação do tempo em determinado lugar durante um longo período constitui o clima do lugar. Então essa variação ele constitui o clima do lugar. A maior parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul, como a tia disse, né? Que o nosso planeta ele é dividido, tem o Equador, que tem o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, a maior parte do nosso planeta está localizado no hemisfério sul, onde predomina o clima equatorial e tropical. Então, tá certo? Onde é um calor intenso, onde tem a luminosidade intensa e tropical. Além dos climas equatorial e tropical, o Brasil apresenta outros tipos como litorânea úmido, semiárido e subtropical, onde vamos aprender mais, tá certo? Ao longo da nossa aula, em relação a cada clima. Em relação a cada clima. Então, vamos lá. Brasil, clima. Observe o mapa a seguir com os tipos de clima. Então, aí tem o mapa do Brasil, tá certo? Tem a legenda abaixo, ao lado do mapa. E o mapa do Brasil, ele está dividido com cores e tem as legendas. Tem os climas, né? A legenda são os climas. Tem equatorial, tropical, litorânea, tropical, semiárido, subtropical. Então, vejam aí que a parte do norte, ela é equatorial. Estão vendo? E no Nordeste, estão vendo? No Nordeste, ela é tropical litorânea, não é isso? Ela é tropical e ela é semitropical, estão vendo? No nosso Nordeste. E tem aí a parte do Sul, né, que é subtropical, estão vendo? E o Centro-Oeste, ela é o quê? Tropical, estão vendo? Então, observem aí, a gente vai estudar cada tipo, tá certo, de clima, verificar o que predomina nesses climas. Então, vamos lá. Aqui, nesses quadradinhos aqui amarelo, ele fala em relação
equatorial. Então, no equatorial é chuvas abundantes durante todo o ano. Então, vejam aí, no equatorial é chuva abundante durante todo o ano. E a gente sabe que o clima, ela afeta, tá certo? As vegetações. Então, determinada região onde chove mais, então é onde tem aquela vegetação verde, grande. Então, vejam aí, na região norte, o clima predominante é o quê? É o equatorial, onde tem chuvas abundantes durante todo o ano. E na região semiárido, estão vendo? Deixa a tia voltar. Na região, e no semiárido, o clima semiárido é clima quente, com poucas chuvas e com longos períodos de estiagem. Então, semiárido, estão vendo? Que é em Pernambuco, né? Nosso estado, ele é semiárido e ele é tropical litorâneo, estão vendo? Então, o semiárido tem, tá certo? Um clima quente, com poucas chuvas e com longos períodos de estiagem. Estão vendo aí que o semiárido é essa parte rosinha. Tropical litorânea, características das regiões localizadas próximo ao mar, que é o nosso litoral, né? Próximo ao mar, sendo por isso bastante úmido, tá certo? Porque ele é próximo ao mar, o vento, então aquela localidade é bastante úmida. Então, tem o subtropical, estão vendo? Apresenta temperatura agradável durante o verão, faz muito calor e durante o inverno pode ocorrer geadas ou neve. Então, essa parte azul aí, que ele pode ter localidade que chega até nevar, tá certo? Ela é uma temperatura agradável durante o verão. Ela é temperatura agradável durante o verão, faz muito calor e durante o inverno faz geada e pode até nevar. E o tropical, estão vendo que essa parte amarela apresenta duas estações, uma chuvosa e outra seca, tá certo? Então vamos continuar a leitura. As variações influenciam nas organizações e na rotina das sociedades. Por quê? Porque determinado local, se chover muito, ela pode modificar, né, aquela rotina daquela localidade, daquelas pessoas, certo? Pessoas que trabalham na agricultura, se lá chover muito, pode prejudicar, tá certo? Aquela plantação. Se fizer muito sol, também pode prejudicar aquela plantação. Então, essas variações que ocorrem no nosso clima, ela pode influenciar na rotina, tá certo? Da sociedade, das pessoas que vivem nessa sociedade. A produção agrícola pode ser prejudicada quando há seca ou chuva intensas. As zonas urbanas podem sofrer enchentes, que muitas vezes destrói construções, tá certo? Espalhando lixo e trazendo sérios problemas para a população. Então, se um determinado local chover muito, muito mesmo, o que acontece? Enchente. Então, ele influencia, sim, na vida da sociedade. As variadas paisagens nos permitem entender que o clima também influencia nas vegetações de uma determinada região, como a tia já tinha falado antes. Para compreender mais essas variações de temperatura, vamos estudar as características de cada clima. A tia está lendo aqui no livro porque fica melhor, tá certo? Então, vamos estudar, tá certo? Para entender melhor cada característica de cada clima. Então, vejam aí. Tipos de clima. Então, em algumas regiões brasileiras, não percebemos as variações do outono e das primaveras. Então, observamos praticamente durante o ano só as estações de verão e inverno. Então, como a tia tinha falado na aula anterior, né? Quando os trópicos, né? A região, o clima, né? Que é o trópico, só observamos, tem as 4 estações, mas predomina, né? Dá para observar melhor o verão e o inverno, né? Que chove muito e faz muito calor.
Isso porque a localização do nosso território está quase que totalmente na zona climática intertropical, certo? Clima tropical. Então vamos observar o clima tropical, o clima equatorial, o clima tropical litorâneo, o clima semiárido e o clima subtropical. Então, leia com a tia, observem aí, tá certo? Cada característica destes lugares, tá certo? Que eles afetam tanto as pessoas que vivem nela, quanto as vegetações, tá certo? Em localidade tem vegetações muito verdes, grandes, em outra localidade já tem vegetações pequenas, com galhos retorcidos, como estudamos as vegetações, tá certo? Então vamos lá. Clima tropical é um clima que apresenta verões quentes e chuvosos, invernos com temperaturas um pouco menores e com menos chuvas. Esse tipo de clima favoreceu o desenvolvimento do cerrado na região central do Brasil. Apresenta duas estações, uma chuvosa e outra seca. Tem temperatura média de 20 graus Celsius. Então, observe aí. Olha aí a vegetação desse lugar, tá certo? Onde o clima chuvoso, tá certo? Que é um verão quente, chuvoso, e o inverno com temperaturas um pouco menores e com menos chuvas, ela afeta na vegetação. Observem aí, tá certo? Cerrado. Vamos verificar o clima equatorial. O clima equatorial possui temperaturas elevadas durante todo o ano e uma longa estação com chuvas intensas. Olha aí. Apresenta temperaturas médias acima de 25 graus Celsius. Esse clima quente e úmido favoreceu o desenvolvimento da floresta amazônica, característica da região norte. Então, é um clima equatorial, né? Isso agradável, que ele favorece que o maior tempo é o quê? Chuvoso. Clima tropical litorânea. Clima características das regiões localizadas próximo ao mar, sendo por isso bastante úmido. Essa umidade desenvolveu a Mata Atlântica, que é a área próxima ao litoral, desde o sul até a região nordeste. Então, é uma região também, né, tropical litorânea, que favorece a Mata Atlântica, que é próximo ao litoral, tá certo? Vamos agora para o clima semiárido, na página 123. Observem aí. É um clima quente, com temperaturas médias acima de 25 graus Celsius. Então, é um clima quente, acima de 25 graus Celsius. Há um longo período sem chuvas, que é conhecido como estiagem. Então, é um longo período. Olha, observe aí a imagem. Olha a vegetação, que já modifica das demais vegetações, tá vendo? Esse tipo de clima predomina no sertão nordestino. A vegetação formada por cactos e pequenas árvores é característica da Caatinga. Como lá não chove muito, né? É o quê? É uma região seca, onde as vegetações são acostumadas, né, com um bom período sem chuva, tá certo? Então, é diferente a vegetação dessa localidade com o clima equatorial. Olha como o clima ele modifica também na vegetação. Vamos verificar agora o clima subtropical. Clima subtropical, na pequena região sul, o clima predominantemente é o subtropical, caracterizado por chuvas frequentes e temperaturas mais baixas no inverno. Então, as temperaturas, né, essa parte da região, ela se encontra o quê? Na parte temperada, lembram que a tia mostrou na aula anterior. Então, as características, então o sol, a intensidade do sol já não é da mesma forma como o tropical, ela é mais ou menos, não é isso? Então, veja, caracterizada por chuvas frequentes e temperaturas mais baixas no inverno. Em algumas áreas de relevo mais elevado,
pode até ocorrer neve. Isso acontece porque a região sul localiza-se na zona climática temperada. Nessa região aparece a vegetação de campo, que predomina em lugares de terras baixas. E nas terras mais elevadas desenvolve-se a mata de araucária. Então, observe aí essa mata, que já é diferente, tá vendo? Então, cada clima, ela tem, né, uma característica diferente. Por quê? Pela localidade, né, por causa da luminosidade e do aquecimento do sol. Então, ocorrem esses climas aqui no nosso Brasil, tá certo? Clima semiárido, clima subtropical, né? Clima tropical, clima equatorial, clima tropical litorânea. Então, a tia vai deixar uma atividade para vocês fazer agora. Vamos fazer essa atividade agora, da página 124. Então, vejam, no primeiro quesito, observe o mapa abaixo e responda as questões. Então, a tia deixou essas cores para ficar melhor para vocês entenderem. Então, tropical, conforme nosso estudo, tem a legenda, tá certo? Na página de vocês, que a gente acabou de ver, na página 121, tem o mapa com a legenda. Então, conforme o mapa com a legenda, estão vendo aí? No mapa aí tem essa divisão, onde tem uma cor que contorna mais preto, tá certo? Tem um mapa, mas tem essa cor preta mais forte, que elas estão dividindo essas regiões do clima, tá certo? Então, o clima tropical, ele fica onde? Vejam aí. O equatorial fica em que local? Deixa a tia só diminuir aqui para ficar melhor. O semiárido fica onde? E o subtropical, onde é que fica? A tropical litorânea fica onde? Pintem aí de acordo com a legenda, tá certo? Pinte na legenda os quadrinhos correspondentes aos tipos de clima. Então, essa é a letra A. Letra B, o que o mapa acima representa? E aí, o que é que esse mapa representa? Letra C, em que região predomina o clima equatorial? E aí? Letra D, que clima predomina no estado onde você mora? É uma resposta pessoal, né? Mas a tia já falou qual foi o clima, tá certo? E vocês vão fazer. Quais os estados que apresentam o clima subtropical? Qual é o estado? Os estados. Então, vamos lá? De acordo com a legenda, vocês vão pausar, vão responder, depois soltem o vídeo. Vamos lá verificar? Então, tropical, ele fica nessa região aí. Olha aí. Tá vendo? Tem aí, como a tia disse, tem um contorno mais escuro, preto, que fica falando até onde vai essa pintura, tá certo? Das regiões. Vamos verificar o equatorial. O equatorial, ele fica onde? Isso mesmo, equatorial. A maioria fica onde? Olha aí o semiárido, onde fica? Certo? Que ele já bate, né? O semiárido, ele já está no nosso estado. Estão vendo? Semiárido. No nosso estado de Pernambuco. E o subtropical. Subtropical. Estão vendo? Subtropical. A gente já colocou amarelo. Estão vendo aí? E a tropical litorânea, que também ele passa pelo nosso Nordeste. Olha aí. Vocês pintem de acordo, tá certo? Letra B, o que o mapa acima representa? O que é que esse mapa acima está representando? Está representando o quê? Os tipos de clima do Brasil, isso mesmo. Em que região predomina o clima equatorial? Na região do norte.
Que clima predomina no estado onde você mora? A gente mora no estado de Pernambuco. Qual é o clima que está predominando aí? É o tropical litorâneo e o semiárido. É uma resposta pessoal, já deixou, tá certo? A resposta pessoal. Mas é tropical litorâneo e semiárido, certo? Quais os estados que apresentam o clima subtropical? Então, qual é subtropical? São os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aí, ok. Muito bem. Agora vamos. A tia vai deixar uma atividade para vocês fazerem em casa, tá certo? Do livro de vocês de geografia, que são as páginas 125 e 126. Façam, que na próxima aula, na aula ao vivo, iremos corrigi-las, tá certo? Estudem bastante. Aproveite seu dia. Um beijo grande. Aproveite seu dia, que hoje, né, comemoramos o Dia do Estudante. Então, a tia está aqui parabenizando cada um de vocês, tá certo? Beijo grande no coração de todos.